Savarino recebe proposta de 7 milhões de euros do Al Rayyan, do traidor Arthur Jorge e do Trabzonspor, né? É Turquia, se não me engano. E entenda de vez o que está rolando na justiça internacional, a justiça inglesa, que decretou que até o dia 29, Botafogo não, nem o outro ativo do Textor pode ser vendido, negociado, nada. Tá tudo congelado. Léo Link vai sair para a Arábia? Isso e muito mais agora. Tem também aqui Papo de Craque, tem Sport TV, tem ESPN, tem muito conteúdo para você assistir com a gente. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo se puder. Bora pro vídeo, depois a gente volta com informações, detalhes sobre todo esse imbróglio do Fogão. Essa disputa está também o Botafogo. Ontem até tomou um susto nesse ambiente sempre muito complicado, jogando contra o Juventude, mas conseguiu a virada com o Cris Ramos, Gelson. Baita surpresa do Cris Ramos, né? A forma que ele conseguiu mudar a partida desde que ele entrou em campo, mas batalha ali, né? Abrindo o placar, cruzamento do Nenê. Esse daí foi o pênalti, né? Assim, eu não achei polêmico não, porque pisou, né? O Arthur Cabral ali foi pisado. Então, o VAR chama justamente por esse detalhe, né? Parece que é uma carga, parece que é uma carga não, mas foi embaixo. Pisão ali no pé dele. E aí o Alex Telles faz o gol de empate. Mas assim, o Juventude que criou também oportunidades, acabou não conseguindo fazer o gol, mas não foi... O Botafogo consegue a virada mais lá na parte final, né? Justamente quando o Ancelotti muda o time, e aí é a surpresa do Cris Ramos. Mas o Juventude criou algumas oportunidades e não conseguiu vencer o jogo. Desde 1996, não é isso? O Botafogo não venceu o Juventude lá, Breder. Quase 30 anos. Né? Não, os times do Rio têm muita dificuldade lá. Eram 31 jogos do Juventude sem perder para times cariocas. E o Botafogo quebrou essa escrita com o Cris Ramos. O CR9, Bruno. Já tô chamando ele de Cris Ramos. Não é o CR7, mas já mostrou que pode ajudar. Jogador com oportunismo, bate bem de fora da área. Então a gente ouve os destaques do Botafogo depois da recuperação, então, no Brasileiro. Era um jogo fundamental. Era um jogo fundamental porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso, querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade. Então acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa, porque em casa os resultados não são como fora de casa. Se houve um erro, né, por parte nossa, do Juventude, eu acho hoje um pouco da nossa maturidade no segundo tempo, quando a gente vai para uma trocação desnecessária, coisa que nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse. Dentre isso, nós fizemos uma partida segura, uma partida que mostra a nossa evolução para a competição, nos dá cada vez mais expectativa de coisas boas para o Juventude na nossa reta final. A gente vai ver já como está a classificação ali na parte de baixo especialmente. Olha aí o CR9, Breder. CR9. Então ele fez 2 gols, 2 finalizações, as 2 no alvo. Olha só, 11 minutos para marcar o primeiro, então, no ranking também do jogo. Sucessos em duelos, 100%, hein? Os rankings, então, desde a sua entrada em campo. E o Botafogo ganhou lá em Caxias, assim, sinceramente, falei aqui com sério. tranquilidade. Eu vi o Botafogo oscilando durante o jogo, alternando bons e maus momentos, assim, tomou um sufoco. Quando o jogo estava 1-1, tava tomando sufoco ali no segundo tempo. Não vou chamar de sufoco, Ilan. O Botafogo... Pressão, vai. Deu muitas possibilidades. O Juventude teve algumas possibilidades com chute de fora, ali da entrada da área, principalmente uma defesa do Neto, que foi bem no jogo, e a bola no travessão ali com espaço de segundos, realmente foi o momento do Juventude. Mas, no geral, para a dificuldade de um jogo em Caxias do Sul, e o Botafogo muito mesclado, até se portou bem. Por exemplo, o Neto ontem estreou como goleiro. O Botafogo tinha mais uma vez 2 zagueiros de perna esquerda atuando, David Ricardo com Alexander Barbosa. O Nilton foi titular ao lado do Marlon Freitas. Ontem o Danilo ficou no banco. Joaquim Correia também centroavante. A boa notícia hoje para o torcedor do Botafogo, o Jefinho atuando pela direita e vindo muito... Tem entrado bem, né? E ontem ele foi titular, vindo muito da direita para dentro. O Jefinho, se colocar a cabeça no lugar... Ele tem muito potencial. Ele tem potencial para ser um dos melhores pontos do Campeonato Brasileiro, porque o talento dele é muito natural, ele dribla muito fácil. Então, ele criou oportunidades pela direita, colocou o Arthur Cabral em condição de finalização.
Só que no primeiro tempo, o Juventude estava jogando de maneira equilibrada também. Era até um pouco melhor. O Nilton, volante do Botafogo, tomou o cartão muito cedo e fez mais algumas faltas. Ainda bem que o árbitro foi tranquilo, porque outro árbitro poderia expulsar o Nilton. Ele tomou foi ajudado, então? Não foi ajudado. A arbitragem foi boa até do Flávio, mas o Nilton faz uma falta antes dos 10 minutos, toma um amarelo, e como é volante, depois faz mais 2 ou 3 faltas. Numa dessas, o árbitro começa a contar aqui, 2, 3, 4, toma outro amarelo, tá expulso. Não foi o que aconteceu. E aí o Juventude... O Nenê é brincadeira, né? O Nenê é brincadeira. Sou muito fã. Meu amigo, 44 anos, o Juventude circulou a bola, apareceu lá na esquerda, cruzou. O Telles deu mole também no lance e o Batalha fez o gol de cabeça. Mas a movimentação do Nenê com essa idade, assim, muito inteligente, colocou a bola na área com muita tranquilidade. E ainda bem que o Botafogo reagiu rápido no pênalti, que nós já debatemos aqui no início do programa. O Telles bateu bem. E ali o jogo ficou equilibrado até o final do primeiro tempo. Um jogo não tão bom, mas eu até brincava com o Garoni antes do programa. Também não era um jogo naquele nível que geralmente acontece lá em Caxias do Sul, não. Lá em Caxias ficou um negócio meio amarrado, tempo muito ruim, tava muito frio. 16 anos, né? Que nenhum carioca vencia, né? 16 anos. O Vasco não ganha desde 2009. Tinha sido o último carioca. Fluminense 2005, Flamengo 97, agora... 1997, meu amigo. Olha aqui, o Papa ficou até otimista ontem. Ficou otimista. Cadê? Bota o Papa aí, vamos ver a cara do Papa. Ficou até feliz com a vitória do Botafogo. Botafogo 96. Falou que tava torcendo pro Botafogo. O Papa agradeceu no grupo Bandeira, obrigado. Botafogo quebrou esse tabu. Né, Papa? Ficou até... Eu gostei de uma frase nova que eu ouvi. Gostou do quê? Eu gostei da frase nova que eu ouvi do Garoni. O quê? Tem o Vasco que vai dar trabalho, né? Agora tem uma outra. Já sabe qual é, não? Não. Imagina o Vasco. Imagina o Vasco? Não entendi também. Não entendi. Tá. Se o City não consegue propor... Se o Manchester City tem dificuldade, imagina o Vasco. Pô, mas agora tudo eu vou falar assim, imagina o Vasco. Se tal time não consegue, imagina o Vasco. Agora, qualquer situação, Flamengo, Botafogo, Fluminense, fala assim, imagina o Vasco. O Papa vai servir. Mas se o Botafogo ganhou do Juventude em Caxias, até o Flamengo pode ganhar, eu acho, né? Papa tá feliz. O Botafogo ganhou do Juventude em Caxias, imagina o Vasco. O Vasco perdeu no meio de semana. Conclui aí, Bandeira. Aí no segundo tempo, o Botafogo teve uma boa chance com o Matheus Martins, e aí você tem razão quando diz que o Juventude foi ao ataque, 2 finalizações perigosas, mas quando muda o jogo, quando o Ancelotti, além de colocar o Cris Ramos, novo CR9 aí do futebol mundial, espanhol de 28 anos, vira pro 4-4-2. O Botafogo vinha no 4-2-3-1, mas aí abre pela direita o Santiago, pela esquerda o Matheus Martins, o Montoro, depois o Matheus Martins, e faz dupla de centroavantes com o Cris Ramos e o Arthur Cabral. E aí o Danilo, que é um baita jogador, o Danilo jogou 40 minutos, ele entrou no segundo tempo. Foi quem mais desarmou na partida, 4 desarmes, e aí ele achou o passe vertical que o Botafogo não estava encontrando. Faltava ao Botafogo um senso de urgência maior no jogo, e o Danilo encontra esse passe, aí 2 centroavantes próximos, o Arthur Cabral consegue fazer a parede, e sem brincadeira, que belo gol do Cris Ramos, porque ele já domina... Isso quando ele fez o segundo. O 2-1. E os caras tinham acabado de perder um gol, né? Então. Assim, o Botafogo tinha de se livrar de tomar um gol ali, acho que no ataque anterior, e fez o gol no contra-ataque. Mas pior que isso, quando estava 2-1, logo depois, eles vêm numa jogada pela esquerda que o Marçal tira. Que o pessoal até pediu pênalti, mas não foi, isso aí não foi mesmo. O Marçal tira ali dentro da pequena área. Poderia ter sido um empate, de fato. Então, mas foi um belo gol do Cris Ramos. E depois no contra-ataque também, o Botafogo já tinha tido uma chance em contra-ataque, mas o que a gente fala sobre é a eficácia. Né, o Santiago encontrando o Cris. E se vocês observarem nos melhores momentos, nesse terceiro gol do Botafogo, o Cris faz o gol. Mas o Arthur Cabral, que tira a bola lá atrás no escanteio, ele dá um pique para chamar a atenção e fazer aquele cruzar, que ele dá a opção lá dentro da área. Isso já era acréscimo no segundo tempo. E o Santiago tinha a possibilidade de dar a bola para um ou para outro. Então o Arthur Cabral foi importantíssimo sem bola. O Santiago prefere o Cris Ramos, que finaliza bem e faz 3-1. Então uma vitória assim muito boa para o Botafogo, quebrou um tabu enorme.
O Botafogo não vencia lá desde 96, agora o Flamengo não vence desde 97. Mas mais que isso, jogo lá em Caxias contra o Juventude é muito difícil. É sempre muito difícil. E tava muito frio. Pessoal falando lá que tava frio demais. Amigo meu, Bernardo Central, que tava lá na transmissão. O Enio, que foi cria aqui do Botafogo, tava no banco do Juventude, ofereceu até a luvinha dele pro Bernardo, que tava na beira do campo, passando frio. Mas foi importantíssima a vitória, porque você tira aquela ressaca da eliminação da Libertadores. E no calendário não tem descanso. Quarta-feira já tem o Vasco em São Januário. Máximo respeito, clássico, Copa do Brasil, quartas de final. Então foi muito importante. O Botafogo ontem mexeu no time. Eu não sei ainda qual vai ser o time titular na quarta, mas ontem foi um time mexido. Melhor poupar, né? Não precisa poupar nada. Saiu da Libertadores, tem que ir com o que tem de Foco melhor. no brasileiro. Jogadores como, por exemplo, o Savarino e outros nem entraram. Então o Botafogo poupou alguns jogadores. Mesmo assim, venceu por 2 gols de diferença lá. Tá na 5ª posição. Alô, papo e raiz, hein? Tem que ganhar hoje, porque são só 11 pontos de diferença. É melhor focar no brasileiro. É isso que eu ia perguntar. Ó, a classificação tá na tela. Flamengo em primeiro, né? Flamengo aí com uma distância hoje do Botafogo de 11 pontos, como já disse aqui o Bandeira, 43 pontos. Cruzeiro em segundo com 41, mas com quantos jogos o Cruzeiro, o Palmeiras está? O Palmeiras está com 19, sim. Não, desculpa. Cruzeiro tem 41 com 21 jogos. Então ele é o segundo colocado, mas com 2 jogos a mais que o Flamengo. Tem 2 jogos a mais que o Flamengo. É que o Palmeiras, ele tem um jogo a menos e pode encostar no Flamengo. Essa que é a questão. O Palmeiras tem um jogo a menos. Pode ficar 1 ponto do Flamengo. Pode ficar 1 ponto se ele ganhar esse jogo a menos. É o terceiro colocado. O Bahia é o 4º colocado com 36, uma ótima campanha do Bahia também, 19 jogos. E o Botafogo chegou aos 32, mesmo número de jogos do Flamengo. O Botafogo, se ganhar esses 2 jogos, por exemplo, ele iria 38, ficaria 3 do Cruzeiro, que já tem 21 jogos. Mas, enfim, estou só fazendo aqui uma conjectura para a gente perguntar o que já perguntamos outras vezes, mas a pergunta volta aqui. O Botafogo ainda está no par aí? Ainda dá para se preocupar com o Botafogo no retrovisor? Eu acho que se o Botafogo perder mais uma partida e o Flamengo e o Palmeiras vencerem, tá? Eu não tô nem pensando muito no Cruzeiro, porque o Cruzeiro, se você parar para pensar, o Flamengo ganhando os 2 jogos a menos, ele abre 8. Abre 8 com relação ao Cruzeiro, tá? E aí eu tô preocupado do Botafogo, tá? Quando eu vou fazer essa análise aqui, analisando o lado do Botafogo. O Botafogo ele tem que mirar quem? Com os 21 jogos vai ter ali 40 e blau, né? O caso do Flamengo e Palmeiras. Então eu acho que se Flamengo e Palmeiras vencerem, em uma dessas 2 rodadas agora, Flamengo e Palmeiras vencerem, né, continuarem vencendo e o Botafogo perder qualquer jogo e eles continuarem, eu acho que em 2 rodadas, se Flamengo e Palmeiras continuarem ganhando e o Botafogo perder um jogo que seja, abrir aí, no caso, ficar 14 pontos de diferença com o Flamengo, aí não pega mais, faltando aí 16 rodadas, 14 pontos, eu acho que não pega mais não. 14, 15 pontos, faltando... Eu acho que faltando o mesmo número de pontos para o número de rodadas, ou próximo, é muito difícil. O Flamengo já fez isso em acho que foi... 2009. E o Palmeiras 2009. Mas é muito raro. É raro. muito raro, tá? Não dá para descartar o Botafogo, mas é muito raro. Então, o Botafogo tem que estar com o sinal de alerta ligado, porque com o Flamengo e Palmeiras vencendo, ele não pode perder mais. Já deu a cota toda do Botafogo de derrota. Eu não sei se o Bandeira está de acordo comigo. Concordo, principalmente em casa, antes da Raíza rapidinho. Inclusive, no Botafogo, o discurso até externo é o seguinte: foco hoje é no G4. O Botafogo tem que ir para a fase de grupos da Libertadores e Copa do Brasil. Abertamente, o Botafogo está falando isso. Treinador, jogadores. O foco hoje é G4 no Brasileiro, não deixar escapar, e Copa do Brasil. Não se fala em título neste momento. É claro que internamente o discurso deve ser diferente, tem aquela tabelinha, aquela planilha, mas por enquanto o discurso é esse de G4 e Copa do Brasil. Raíza concorda aí? Deixa eu ver a Raíza. Tirar ponto, né, Raíza? Tem que tirar ponto também de Flamengo e Palmeiras. Tem confronto direto, né? O Botafogo tem confronto contra o Flamengo, tem confronto contra o Palmeiras também. Não, o Palmeiras não, Raíza. Palmeiras já foi. Contra o Palmeiras não, é verdade. Já foi agora. Papa, chega mais pro meio, a gente não tá vendo você aí, Papa. Chega mais pro meio aí, Papa. Boa. Vamos lá, Raíza. Eu não descarto nada se tratando de Campeonato Brasileiro. A gente tem inúmeros exemplos. O próprio Botafogo em 2024, foi 2024, 23. Né? Não, 2023. Em 2024 também, o Botafogo chegou a abrir muitos pontos, o Palmeiras começou a chegar ali, teve um momento que a torcida do Botafogo ficou nervosa. Brincadeira de pipoca, lembra?
mas o Botafogo conseguiu confirmar ali o título. Mas assim, não dá pra descartar nada. Eu acho que o foco do Botafogo tem que ser esse, realmente, mirar no G4 e mirar em vencer jogos, vencer partidas, somar pontos, tentar ficar no bolo pra, assim, daqui a umas 4, 5 rodadas, ver qual vai ser o panorama do campeonato. Campeonato Brasileiro, muita coisa pode acontecer. Vai começar agora a questão dos jogos, quarto e domingo, o tempo inteiro, né? Pouquíssimo tempo para respirar. Isso faz a diferença também. Então, assim, eu não descarto nada. Eu acho que o Botafogo ainda pode sonhar, mas nas próximas 3, 4 rodadas, precisa vencer os jogos e não deixar pontos para trás para poder chegar ali daqui a 4 rodadas e ver o que aconteceu também com o Flamengo e Palmeiras, Ilan. Eu não descarto nada porque futebol, né? Ainda mais faltando ainda metade do campeonato. Tem, sei lá, tem 60 pontos em disputa ainda praticamente, quase isso, né? 50 e poucos pontos. Então, claro que não dá para descartar nada. Mas, sendo realista, eu acho que o Botafogo, para chegar, ele não depende só dele. Ele depende de acontecerá o que aconteceu com ele em 2023. Tem que ser uma derrocada. Tem que ser assim uma... Porque são dois, né? Não é só... Naquela vez é só o Botafogo dar o mole que deu. Flamengo e Palmeiras... E ele enfrenta o líder, né? Mas tudo bem, mas já Botafogo enfrenta o líder. Eu sei, mas enfrenta o líder, o Flamengo e o Palmeiras se enfrentam no Maracanã. Mas a distância é muito grande já, Papa. Eu vi uma projeção no Maracanã. Eu vi a sua projeção aí esses dias que foi no Instagram, dos próximos jogos do Flamengo, e eu concordei com quase tudo que você falou ali. Cara, vê os próximos jogos do Flamengo. Ele vai ganhar todos. Os próximos 7, 8, ele vai ganhar 6, 7, o Flamengo entendeu? tem que começar, pro Botafogo sonhar, o Flamengo tem que começar a dar uma rateada. Tem que começar a tropeçar muito, mas eu não vejo, eu honestamente não vejo o Flamengo se enrolando nesse sentido, assim, não que não vai tropeçar no meio, não acho que vai ganhar 7 seguidas, acho que em algum momento vai perder um pontinho ali que não esperava, igual perdeu pro Santos. Juventude, né? Tem o Juventude lá, né? Tem um joguinho assim, mas assim, eu não vejo isso, mas os outros também vão fazer isso. Ninguém vai ter uma sequência, não acho que alguém vai conseguir 7, 8 vitórias no Brasileiro, é muito difícil você conseguir. Mas no Brasileiro, Garone, quando a gente não vê, é que acontece. O problema do Botafogo é a irregularidade, né, gente? A gente Principalmente tá projetando uma situação, em casa, mas direto. o Botafogo tem sido um time irregular. Há uma semana, menos de uma semana, a gente estava falando dos péssimos jogos que o Botafogo fez com a LDU, por exemplo. Até no próprio Campeonato Brasileiro, jogos ruins que o Botafogo fez. Então, acho que a grande questão do Botafogo hoje é também a irregularidade contra dois times que estão bem regulares. Contra o Juventude, o Botafogo poderia ter perdido pro Juventude. Poderia. Mas, Pra mim, o Botafogo poderia ter perdido pro Juventude. Poderia ter perdido o jogo. É o mesmo problema do Cruzeiro, né? tem que, e fora de casa tá ganhando tudo. O Ancelotti ganhou todas fora de casa. Perde em casa. Precisa melhorar o desempenho e o resultado, como diria o Diniz, em casa. E tem um detalhe importante aí. Fora da Libertadores e com as semifinais, se o Botafogo passar na Copa do Brasil após o Campeonato Brasileiro, o Botafogo só vai pensar no campeonato, enquanto Flamengo e Palmeiras vão dividir as atenções também com a Libertadores. Em algum momento, se houver uma aproximação, isso aí pode pesar. Ainda acho muito difícil, bem difícil mesmo, mas é um ponto a ser considerado. Bem, vamos lá, então é hora da gente começar a gerar os clubes do Rio de Janeiro. Ontem o Fogão entrou em campo, vitória importantíssima. Fala pra gente, Rodrigo Brandão. Pois é, Azevedo, quase deu ruim para o Botafogo, né? Estivemos juntos nesse jogo ontem, vimos uma equipe sendo dominada pelo Juventude no primeiro tempo, saiu atrás do marcador e graças às alterações feitas pelo técnico David Ancelotti e, claro, ao estreante Cris Ramos, o Botafogo conseguiu a virada, voltando a trilhar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. E de quebra encerrou um jejum que já durava 29 anos, sem vencer o Juventude em Caxias do Sul em campeonatos brasileiros. Para se ter uma ideia, o Cris Ramos, herói do jogo de ontem, tem 28 anos. Ele não era nem nascido na última vez que o Botafogo venceu o Juventude na Serra Gaúcha. Isso foi em 96 pelo Campeonato Brasileiro. Como eu disse, o Juventude saiu na frente com um gol do atacante Batalha ainda no primeiro tempo. No finalzinho, já nos acréscimos dessa primeira etapa, o Alex Telles fez de pênalti o gol de empate. Veio o segundo tempo, o David fez algumas alterações, o time deu uma melhorada. A principal das mexidas foi a entrada do estreante Cris Ramos, que aos 22 minutos entrou em campo,
15 minutos depois, aos 37, fez o primeiro gol, o gol da virada, um chute de fora da área, e 9 minutos depois, já nos acréscimos do segundo tempo, fez o segundo dele, terceiro do Botafogo, se aproveitando de um contra-ataque puxado pelo Santi Rodrigues. O atacante espanhol mostrou estrela, já caiu nas graças do torcedor e mereceu elogios do técnico David Ancelotti, que falou após a partida. Contente para Cris. Aqui acho que é muito fácil pelos jogadores que chegam no Botafogo, porque é um ambiente muito familiar. Os companheiros também ajudam muito a ele. Eu espero que possa fazer 2 goles cada jogo, mas não vai ser fácil. Então, parabéns para ele, mas o trabalho de todos hoje foi muito importante. Os jogadores que entraram para refrescar um pouco o time, que estava muito cansado na segunda etapa hoje, porque tivemos um viagem muito longo, não treinamos no Rio, treinamos uma vez. Então, mais uma vez, acho que é uma vitória fundamental. Tá aí o David, que falou também sobre a importância da vitória, principalmente para dar um refresco aos jogadores que estavam desgastados. O time começou a partida sem 4 titulares, o John e o Arthur sequer viajaram e Savarino e Danilo começaram do banco de reservas, sendo que destes, só o Danilo entrou no segundo tempo. Savarino sequer entrou. Eles foram preservados para o jogo contra o Vasco, quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Essa partida vai ser em São Januário. Com essa vitória, o Botafogo vai a 32 pontos no campeonato, volta a ocupar a 5ª colocação, ficando a 4 pontos do G4. O Bahia, que é o quarto, tem 36. O próximo compromisso pelo Brasileirão vai ser no sábado, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Newton Santos. Mais uma oportunidade que o técnico italiano vai ter de vencer a primeira partida no Brasileirão dentro de casa. Valeu, Azevedo? Valeu sim, meu caro Rodrigo Brandão. Formações do Botafogo. Vamos lá, sobre o jogo de ontem. O Botafogo jogou mal demais, me assustou a postura do Botafogo no jogo, hein, Gabriel? É uma partida ruim, resultado ótimo. Resultado excelente, considerando o nível de atuação. Acho que o Botafogo tá um time espaçado, cara. Deixa eu só esclarecer, porque o José Luiz tá aqui. O que o Azevedo fez ontem, depois do jogo, foi jogar um balde de água gelada no torcedor alvinegro, isso sim. Gente, a gente aqui analisa o resultado, mas analisa o desempenho das equipes. Me desculpa, eu não posso chegar aqui e falar porque o Botafogo venceu de virada por 3-1, né? Que foi uma partida boa do Botafogo, né, Gabriel? Então, Azevedo, a gente tá vivendo uma era também que tem muita gente aí que abre uma câmera e começa a falar só aquilo que o torcedor quer ouvir, porque isso vai render like, vai render visualização e de repente até um retornozinho financeiro. Então a galera quer chegar aqui e ouvir só o que agrada o ouvido. E na verdade, o Botafogo não jogou bem. E beleza, cara, eu acho que pra quem veio de uma eliminação tão frustrante contra a LDU, o mais importante era vencer pra eliminar uma sequência de maus resultados. Eu cobro o melhor desempenho jogando da mesma forma que jogou ontem. Não vai vencer os jogos mais complicados. E aí não tem coincidência, Azevedo. Olha os tropeços do David Ancelotti desde que ele chegou ao Botafogo. Ele perde pra LDU na altitude, ele perde para Cruzeiro, perde para Palmeiras. Jogos mais complicados. A LDU não é um grande time, mas na altitude o jogo fica mais complicado. Cruzeiro e Palmeiras foram no estádio Newton Santos e venceram, porque são equipes mais qualificadas. Você dá uma bobeada como o Botafogo deu diante do Palmeiras, perde o jogo. Contra o Cruzeiro, o Botafogo fez um primeiro tempo ruim e acabou sendo derrotado logo no primeiro tempo por 2-0. Contra o Juventude, o primeiro tempo já foi em marcha lenta, o segundo tempo foi um time completamente exposto e espaçado, mas é o Juventude. O Juventude, ele te permite jogar com uma margem de erro que é maior. Então você comete erros, você atrai o adversário, você dá todo o campo do mundo pro adversário te castigar, o adversário não castiga, porque o Juventude é o antepenúltimo colocado do campeonato. E aí o Botafogo tem o quê a mais do que o Juventude? Mais investimento, mais qualidade técnica, por mais que o momento não seja dos melhores. Aí o Botafogo estreia um reforço, o cara entra, mete 2 gols, e isso muda completamente a história do jogo. Não dá pra dizer que foi uma boa atuação. Me desculpa, quem quer ouvir que foi uma boa atuação, acho que vai ficar na saudade. Porque, de fato, o Botafogo teve uma atuação esquisita. É um time espaçado. O que me incomoda, Azevedo, a facilidade com a qual o Juventude entrava na área do Botafogo ou se aproximava da área do Botafogo ontem. E como eu falei, pela falta de qualidade do adversário, isso não significou um dano maior. Você falou que tava doido pro jogo acabar no 1-1 e, de fato, a sensação que dava era que o Juventude, a qualquer momento, chegaria a um segundo gol. Essa era a realidade do jogo, é porque o futebol é imprevisível, o futebol tem disso, né? O Botafogo encaixou ali uma boa jogada até. Um bom passe do Danilo, o pivô do Arthur e a finalização do Cris Ramos, e basicamente sacramentou a vitória a partir dali. Agora, desempenho realmente abaixo do esperado. Porém, só pra fechar esse raciocínio, eu acho que o Botafogo precisava era vencer. Mais um tropeço logo após a eliminação
deixaria o ambiente instável e isso o Botafogo conseguiu evitar. Tá certo. Família tá aqui, ó. Com a gente, tá dizendo, só quem joga pra vocês é a mulambada. Tá bom, família. Olha aqui o Mário Arthur. Volta amanhã. Não jogou droga nenhuma. Cris Ramos salvou a pátria. Cris Ramos foi fundamental. Eu quero falar sobre ele daqui a pouco aqui, porque, cara, é muito importante quando chega um reforço com esse perfil, né? O cartão de visitas do cara foi maravilhoso, sensacional, né? A estrela brilhando, né? O Evandro Baianinho, boa tarde a todos, saudações botafoguenses, os comentários de vocês são os melhores, obrigado, irmão. E o melhor programa de futebol do rádio, vamos lá, melhor programa, agora já travou tudo aqui, melhor programa de futebol do rádio, o Irma Alves está por aqui, fogo maior, mais chances, posse de bola igual, trocou mais passes, mais bolas longas, certas, enfim. Não é possível que o Fogo tenha ido tão mal. Foi mal, cara. Foi mal, me desculpa. É o que eu falo. O Hernan, ele pega aqui até alguns dados estatísticos aqui e é bom utilizar dados estatísticos na análise dos jogos, Hernan, mas você assistiu o jogo, com certeza, né? Até porque você tá debatendo aqui com a gente. Você percebe que o Botafogo era um time espaçado. E isso não se mede em estatística, né? Um time espaçado, um time que dá muito campo pro adversário. Porque aí seria necessário que o adversário finalizasse, caprichasse mais nas jogadas pra gente entender que o Botafogo então foi muito vazado. Só que o Juventude é um time limitado. É um time que erra muito na definição, entra na área, cruza mal, chuta mal uma bola ou nem chega a chutar. E aí você esconde um pouco essa questão. Só não vou me apegar somente aos números que o Hernan trouxe, porque senão, né, Zé, a gente não precisa nem assistir o jogo. É só pegar lá o relatório do jogo no final. Opa, peraí, esse time aqui foi bem, esse time foi mal. Eu não consigo achar legal o nível de atuação do Botafogo ontem. Agora, venceu, beleza, é o futebol. Jogar mal e vencer, né, Zé? Se for sempre assim, tá ótimo. Deixa eu trazer, já que você tá falando de números, final do primeiro tempo, scout do primeiro tempo. Foram 9 finalizações do Botafogo contra 4 do Juventude. Aí o cara olha aquilo e fala assim, aí tá vendo como é que jogou mal, finalizou 9 vezes. Sabe quantas foram em direção ao gol? Uma. De 9, uma foi em direção ao gol do Jandrei. Das 4 finalizações do Juventude, depois do primeiro tempo, 3 em direção ao gol, sendo que uma entrou. Então, irmão, assim, me desculpa, sabe? A gente tem que ser objetivo. E é o que eu tô falando da maior qualidade, né? Bem ou mal, por mais que o Botafogo não tenha se apresentado de maneira tão interessante ontem, o Botafogo ainda é um clube com muito mais qualidade técnica pra utilizar. Na comparação com o Juventude, não à toa o Botafogo tá em 5º, o Juventude tá em 18º lugar. Aí a diferença aparece. Se o Botafogo tem 3, 4 chances no jogo, aí converte 2, 3, como converteu. O Juventude vai ter 5, 6, 7 chegadas ao ataque, muitas vezes nem vai traduzir isso numa chance mais clara, porque a qualidade é mais baixa. Eu acho que é basicamente isso. É um jogo onde a diferença técnica é grande, e aí mesmo sem jogar um grande futebol, o Botafogo conseguiu o resultado. Verdade. Bom, vamos lá, 99557-1003, vai. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Pedro aqui, botafoguense. Cara, esse pênalti aí do Botafogo não fez sentido, não. Pra mim foi um contato normal e esses árbitros aparecem que ficam inseguros, né? Com a fase que passa depois da expulsão do Léo Jardim. Esse árbitro foi muito contestado e parece que fica tentando contemporizar ali com o VAR. Achei que foi um contato normal e mudou completamente o jogo. A verdade é essa. Ele deve estar... ele tá falando certamente do pênalti que o Arthur Cabral sofreu do zagueiro Wilker, né? Você achou pênalti? Achei, cara. Então, mas você não acha que tem muito lance igual esse num jogo de futebol? Cara, não? mas é aquela situação, assim, pra mim foi pênalti. Quando eu olhei a primeira vez, que a câmera tava suspensa, né? E aí teve o lance do braço. Eu falei, cara, isso não foi pênalti, não houve empurrão, né? E aí o Marlon vai reclamar e ele faz o gesto pro Flávio, pro árbitro da partida, com o cotovelo assim. Falei, cara, não foi rigorosamente nada. Depois, no VAR, aí quando dá o zoom na chuteira, cara, assim, o Wilker, ele pisa no calcanhar do Arthur Cabral. É aquele lance até que tira a chuteira, entendeu? Eu acho que esse é o pênalti que tu procura no VAR, entendeu? Não, esse é o pênalti na velocidade que normal. E assim, veja bem. E até por isso eu acho que o VAR é extremamente importante, porque pra mim foi pênalti, Gabriel. Se tu acha o contato e observa como a gente observou, realmente a gente fica com a impressão de penalidade. Eu só tenho uma impressão de que esse pênalti não será marcado ao longo do campeonato muitas vezes. Me parece que nesse caso o peso de camisa conta.
muitas vezes, se é o mesmo lance pro time menor, como é o caso do Juventude, o VAR nem sempre tem todo esse critério. Vamos lá, vamos colocar que se fosse, vou pegar um time aí, o Mirassol, que tá bem pra caramba no campeonato. Pegar o Mirassol, se acontece um pênalti desse contra o Mirassol e não é marcado, eu iria gritar, falar, cara, foi pênalti. Mas eu tenho a impressão de que esse pênalti vai ser ignorado muitas vezes. Eu tenho uma dificuldade quando o VAR começa a chamar muito o árbitro de campo, como me pareceu que foi esse caso ontem. Aí quando você tem que repetir muitas vezes o replay e enxergar na câmera lenta a penalidade, eu já fico na dúvida. Eu não tô descartando a possibilidade de ter sido pênalti, não. Acho até que se você olhar realmente o lance, né, tem um pisão, o pisão vai atrapalhar o atacante. Eu acho que tem muitos lances iguais a esses que vão acontecer no jogo e nem sempre a gente vai conseguir marcar o pênalti. E aquela situação do critério que não existe, né? E não existe o critério de arbitragem, contas, né? a gente cai no critério, né? Infelizmente. 995-57-1013. Fala, galera do Papo de Caraca, aqui é Thiago Nunes, da Penha Olímpica. Pô, vocês só estão esquecendo, vocês estão falando que o Botafogo não jogou nada, entendeu? Tudo bem, mas o importante do futebol é bola dentro do gol. Concordo. E outra coisa, há 20 anos que nenhuma equipe da carioca ganhava do Juventude pela Série A, lá no Alfredo Jaconi. Então, o que é melhor? É jogar bem e perder? Ou então, ganhar o jogo? É sempre bom, é importante a vitória, pô. Vamos comer. Então, esse áudio Cortou o cara aí, Jorge? Esse áudio tem só um errinho que é esse... Não pro amigo, pra gente, tá? No final, tá esse áudio tem só um vamos comemorar. Não, a gente não tá aqui pra comemorar resultado de time nenhum. A gente tá aqui pra analisar o jogo. Aí o torcedor, sim, pode comemorar à vontade. Agora, só um detalhe, concordo com você. O importante é vencer. O importante é, né, buscar os 3 pontos, coisa que aconteceu ontem lá em Caxias do Sul. O torcedor comemora e a gente analisa. Agora, ninguém aqui tá dizendo que foi o ruim, né, o Botafogo vencer. Pelo contrário, que bom que venceu. A gente só cobra, na minha opinião, pela qualidade do time do elenco do Botafogo, o Botafogo tem condições de exibir um futebol melhor, um futebol mais envolvente. É apenas isso, né? Nada mais além disso, né? Vamos lá, o Rod Torres tá aqui, gente, o pênalti foi indiscutível. Como o jogador iria continuar na jogada, tendo um pisão no calcanhar? Olha, se fosse fora da área, seria falta de qualquer forma. Mas se fosse contra o Botafogo, vocês não achariam a mesma coisa, tenho certeza. Cara, assim, eu continuo com a minha opinião. Não você. Porque a galera aqui muitas vezes reclama de pênaltis não marcados a favor do Botafogo, e eu concordo com muitas reclamações de vocês. E muitas vezes são em lances parecidos com esse, se vocês não apresentam a mesma revolta. Agora, na minha opinião, esse pênalti de ontem, ele é o pênalti que teria que ser marcado em qualquer jogo, sabe? Assim, porque o que me incomoda, de fato, é a falta de critérios. Agora, ontem, aquele pênalti, e aí que eu realmente bato palmas pro VAR. Eu acho que quando tem um lance desse, cara, e o VAR é necessário realmente, porque é um lance que passa despercebido, às vezes, pela arbitragem. O cara, às vezes, tá olhando pra parte superior do corpo do jogador, né? Se tem um empurrão, se tem uma cotovelada. O cara não tem nem intenção, né? Mas acaba cometendo. Então, rapaziada, qual é essa situação do Textor e a justiça inglesa, tá? Textor está duelando contra a Iconic Sport numa esfera em um país, contra a Ares Management, que hoje controla a Eagle em outro, né? Aqui no Brasil também e tal. Tem ações na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, né? É um imbróglio muito grande entre Textor e esses sócios, né? Ainda sócios dele na Eagle, tá? A Iconic Sport é a que tem um duelo judicial com ele na Inglaterra. E o que a justiça inglesa determinou temporariamente, né, para até que se chegue o dia do julgamento? Determinou que nenhum dos bens, né, do Textor, da Eagle ali, pode ser vendido até que se determine o que será feito realmente ali. Quem ganhou essa briga judicial? Quem é a Iconic Sport? A Iconic Sport é uma empresa, né, que mexe com futebol, outros esportes também, investe nesse esporte, e ela, se não me engano, foram 75 milhões de euros que ela emprestou ao John Textor, né, e com isso ela se tornou acionista da Eagle, né? Textor não pagou esse dinheiro de volta, então, como garantia, ela se tornou acionista da Eagle Football. E aí ela acabou ficando com 15, alguma coisa % das ações da Eagle Football, né? Acho que não foram de euros, tá? Foram 75 milhões de dólares. Eu posso estar enganado. Aquela ação que o Textor venceu na Flórida foi contra a Iconic também, né? Então ele venceu, se não me engano, contra a Iconic na Flórida, e teve aquela decisão no Rio de Janeiro, né, que meio que impediu a mudança de controle na Eagle Football, né, que era um desejo da Ares Management, que é quem controla hoje, né, o Lyon e a Eagle. Então tem aí todo esse imbróglio, só que saiu essa nova decisão da justiça inglesa, que definiu o quê? Vamos direto para esse ponto. Antes de chegar no que decidiu o juiz, né, temporariamente,
Qual foi o motivo da Iconic mover uma ação contra o Textor na justiça inglesa? É porque ela diz ali que alega algumas coisas, entre elas que o Textor não abriu IPO na Bolsa de Valores, como o Textor está querendo há um tempão já, e prometeu aos acionistas, inclusive ao Botafogo também, essa promessa, e que ele não abriu, que ele tomou decisões erradas e tudo mais e tal. Só que o Textor alega que ele não abriu o IPO na Bolsa de Valores, e o principal motivo dele não ter aberto foi porque a Iconic Sport tem entre os seus acionistas, né, os seus sócios ali, oligarcas. Lembra do Lúcio de Castro, do UOL, que disse, o Textor tem sócios oligarcas russos. Então, não era nem o Textor que tinha. A Iconic Sport, dentro dos seus sócios, tem ali ligações com grandes figurões russos que hoje sofreram, hoje não, né, que atualmente tem sanções impostas do governo americano contra eles. Então, logicamente, esses caras, essas empresas que têm ligações com esses russos, não podem abrir, né, IPO na Bolsa de Valores americana. Então esse é um dos grandes empecilhos para o Textor conseguir. É a alegação do Textor, né, contra a acusação da Iconic Sport, né, de que ele não cumpriu a promessa dele. Ele não cumpriu porque, né, justamente a Iconic Sport é uma das sócias da Eagle e impede isso de acontecer. Porque o governo americano não aceita, né, as empresas que têm ligações com russos sancionados. E aí eles querem aí uma indenização do John Textor porque não abriu o IPO na Bolsa. E ele alega que não abriu porque a culpa é deles. E aí o Tribunal Britânico, né, onde a Iconic ajuizou uma ação contra o John Textor, né, decidiu que para tudo, tá tudo congelado, até que a gente possa avaliar o mérito da ação e possa dar o veredito. Então, até segunda ordem, Botafogo não pode ser vendido para uma nova Eagle, né, entre outras várias coisas. Os ativos da Eagle, do Textor ali, não podem ser vendidos, negociados, até que se defina quem realmente está certo nessa história, porque, lógico, são bens da empresa e eles não podem ser vendidos até que saiba quem está errado, quem tem que pagar para quem e o que, né? Tá? Então, o que acontece? O Textor queria fazer aquela transferência do Botafogo para as Ilhas Caimã, o Molenbeek também, tudo mais, tal, se afastar do Lyon, da Eagle, né? Não pode, por enquanto, né? Até o dia 29 de agosto, que é para quando tá marcada essa decisão aí da justiça inglesa, que vai definir quem perdeu, quem ganhou, se é a Iconic Sport ou se é o Textor, quem vai pagar para quem, o que. Então, pelo menos, até o dia 29 de agosto, que pelo menos, a boa notícia é que tá perto, né? Hoje é dia 25, né? Segunda-feira. O dia 29 de agosto é sexta-feira. Então, pelo menos, não é uma decisão que afeta tanto o Botafogo assim, porque eu acho que nem seria algo que o Botafogo seria vendido pra nova Eagle essa semana. Se fosse essa semana a venda, nossa, realmente impactou alguma coisa. Mas não vai ser essa semana, não seria essa semana a venda do Botafogo para uma nova Eagle. Então, meio que não faz muita diferença, né? Esse congelamento por ser um período tão curto. Uma semaninha de congelamento só, né? Então, dia 29 de agosto, sexta-feira, deve sair esse veredito que define se o Textor que tá certo e tchau Iconic, ou se a Iconic tá certo e o Textor tem que pagar uma indenização para eles, né? Que acontece. Mas até lá, o Botafogo não pode, né? Nem outro ativo da Eagle pode ser manuseado para lá ou para cá. Essa informação veio do Gigante Glorioso, o Guilherme Martins, eu acho. Eu posso estar confundindo. O Michael. Sempre me confundo, tem o Guilherme e tem o Michael, né? Mas vem do Gigante Glorioso, tá? Gigante Glorioso e Dois Tops. Eu vi no Twitter, né, as informações. E, no caso, ele repassando, né, explicando esse imbróglio que vieram informações da Inglaterra. Não foi ele que saiu dando informação, né? Mas então, mérito para ele pela explicação que eu estou repassando para vocês aqui agora. E lembrando que isso aí, logicamente, foi um acordo que ambos assinaram. A justiça decidiu isso e eles assinaram esse acordo, né? Ninguém mexe em ninguém até o dia 29 de agosto. E agora é aguardar. Assim como, então tá tudo congelado, né? A Eagle quer tirar o Textor do controle do Botafogo no Rio de Janeiro aqui no Brasil, do controle do Botafogo. E a justiça do Rio de Janeiro foi lá e impediu. Aí o Textor quer vender o Botafogo para Nova Eagle, a justiça inglesa foi lá e também congelou, impediu. Tá tudo meio que travado, né? As coisas não estão andando nesse imbróglio aí entre Botafogo, Eagle, Textor, Iconic Sport, Ares Management e etc. Mas aí é que vem a parada que realmente influencia no que a gente tá interessado, que é o campo e bola, o futebol do Botafogo, né? Nesse meio tempo, lógico, não pode vender o Botafogo, assim como não pode vender também alguns ativos do Botafogo. Então, do Lyon, etc. E aí, como é que você congela o time? Não pode, a janela tá aberta. E aí, para não gerar nenhum tipo de problema maior, né, o Botafogo pode fazer aí
movimentações de até 5 milhões de dólares, mas que isso não pode fazer. Ou seja, para quem tá aí falando, vende o Savarino e não sei o que e tal, são 7 milhões de dólares ou de euros que é a proposta. Se você vender, você vai poder reinvestir no máximo 5 milhões disso. Os 7 milhões não vai poder mexer. Vai vender por 7, vai no máximo gastar 5. Lógico, você pode gastar, mas tem que pedir autorização lá para a central, lá para os caras de cima. E aí é o que tá o problema. Tá o embate rolando com o tal do Michael Gellinger, né? O que tá controlando agora a Eagle. Então, não é ideal vender ninguém agora, rapaziada. Tá jogando nada? Dane-se. Aposto que quem sair agora não terá reposição. Se tá ruim pra buscar um zagueiro da Série B, imagina buscar um meia, né, de criação em algum mercado aí estrangeiro. Vai ser muito difícil. Então, melhor que não saia ninguém agora. O Botafogo mantém o elenco que tá aqui, porque eu acho... A janela fecha segunda-feira. Segunda-feira? Dia 2 de setembro é quando? É terça-feira. A janela fecha terça-feira. Não vai vir ninguém, rapaziada. Se vier o zagueiro destro, é isso e acabou. Eu acho que o Bahia, né, lá do Volta Redonda, o zagueiro, ele vem. De resto, duvido muito que venha mais alguém. É isso aí que a gente vai ter para o resto do ano. É esse o elenco e acabou. Então, vender o Savarino agora seria uma burrada. Seria um prejuízo pro elenco. Tá mal. Tá ruim com ele, pior sem ele. Então, quer vender? Vende ano que vem. Vende em dezembro. Agora não vende não, porque para repor vai ser difícil com só 5 milhões de dólares. Então, é complicado. O Savarino tem duas propostas aí do Trabzonspor, né? Eu sempre confundo a pronúncia desse time, né? Trabzonspor, Kravenspor, algo assim. E do time do Arthur Jorge, né? O traidor que quer levar todo mundo. Quer levar o Gregory Savarino, vai querer levar o John também, vai querer levar o Barbosa, todo mundo pra lá, pro time dele da Arábia. Esse infeliz desgraçado não deixa a gente em paz, né? E o Botafogo, né? Cara, se considerar vender, é muita burrice, porque a janela se encerra terça-feira. O Botafogo não pode fazer grandes aquisições para repor até pelo menos 29, né? Dia 29 de agosto, que é quando define aí essa questão da disputa judicial do Textor com a Iconic Sport. Mesmo que possa fazer, vai fazer, que vai conseguir fazer a tempo, porque para trazer um zagueiro, desde junho buscando um zagueiro destro, na Série B do Brasileirão não traz. Vai trazer agora só esse rapaz aí, o Bahia, que é do Volta Redonda, né, para ser o reserva do Pantaleão. Olha o tempo que tá esperando pegar um zagueiro destro, que é facílimo de achar. O que mais tem no mundo é pombo barato e zagueiro destro, né? Imagina um camisa 10, que é difícil de achar. Eu não faria essa venda não venderia o Savarino. E o Al Nasma, é um time árabe aí que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, fez proposta pelo Léo Link aí, um empréstimo, um jogador que é a terceira opção pro gol Botafogo agora que chegou o Neto, né? Vai ter muito pouca chance. O Botafogo até entende que tem que emprestar mesmo para algum time, para ele ganhar rodagem, ganhar minutagem. Só que o Botafogo quer uma proposta que tenha uma compensação financeira boa pro Botafogo e também seja um mercado interessante para ele não ir para um local que ele não vai quase jogar, ou então vai ser um campeonato tão ruim que vai ser um nível de exigência muito baixo para ele e ele vai perder tempo, né? Tem que ser uma coisa que seja bom para a carreira dele também, para ele conseguir se desenvolver mais como jogador, como goleiro, que é jovem ainda, pode melhorar muito na carreira, desenvolver, evoluir. Então tem que ser algo que seja financeiramente bom, seja bom para ele também como experiência e como nível de exigência para esse período que ele vai se aproveitar a minutagem para se desenvolver. Então o Botafogo até então recusou a proposta desse time árabe, o que demonstra também que o Botafogo, mesmo com o congelamento do Textor aí dos poderes dele e tal, ainda consegue recusar propostas, né? Consegue mandar e desmandar em quem sai e quem entra. Mas é aquilo. Eu, sinceramente, agora não mandaria ninguém embora, venderia ninguém, porque a reposição não será feita, ou se for feita, vai ser com muita dificuldade. Tá acabando a janela. Isso é muito importante se você analisar. Até segunda-feira, você acha que chega alguém? Eu acho que não. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.